O principal benefício do planejamento estratégico de carreira é você assumir as rédeas da sua carreira. A sua vida profissional não pode ser entregue para mais ninguém, você que tem que assumir isso. E quando a gente faz um planejamento estratégico da nossa carreira, nós pensamos o que nós temos de características positivas, características que precisam ser desenvolvidas, e aí nós vamos ver o que nós queremos atingir, né? Até onde nós queremos chegar, quando que nós queremos chegar lá, e aí a gente vai trilhar esse caminho, planejar e trilhar o caminho. E isso não vai ser feito por uma empresa ou por um outro profissional, vai ser feito por nós mesmos, né? Você faz o seu planejamento, você trilha e aí você tem 100% de sucesso, porque foi você mesmo que determinou. E é interessante que às vezes a gente deixa isso para a empresa fazer ou para um outro profissional, um superior nosso fazer, e depois nós ficamos frustrados. Quando nós fazemos o nosso planejamento estratégico, a gente não tem como ficar frustrado, porque nós temos 100% de sucesso. Nós estamos estabelecendo, nós estamos trilhando o nosso caminho e nós vamos chegar onde a gente determinar. Bem, nós devemos iniciar esse tipo de atividade o quanto antes. O mais cedo que a gente conseguir fazer, melhor. Porque senão nós vamos deixar, a nossa vida vai nos levar e aos pouquinhos a gente vai se acostumando, né, com o dia a dia, com o que está acontecendo com a gente. E aí, na hora que você vê, você já se perdeu um monte de tempo, você já está, né, numa carreira que não é aquela que você desejava. Muitas vezes, nesse momento que você cai em si, você tem uma família dependendo de você, você já assumiu vários compromissos, então fica muito mais difícil de você fazer o seu planejamento. Então, se você começar cedo, é melhor, porque aí você vai trilhar esse caminho desde o início. Mas se não acontecer, não tem problema. Nós podemos começar com 20, com 30, com 50 anos. O importante é a gente realmente determinar o que nós queremos. E aí a gente pode chegar lá. Porque senão a gente vai sempre se deixando levar e vai caindo, né, naquela mesmice, naquela rotina e vai se deixando levar. Na hora que você vê, a sua vida acabou, a sua carreira profissional acabou e você nem fez aquilo que você desejava, né, aquilo que você realmente gosta de fazer. Bem, ele deve ser conduzido de forma estratégica e pensando em todos os recursos que nós temos, aonde nós queremos chegar e qual que é o ambiente onde nós estamos inseridos. Desde que o homem das cavernas começou a caçar, nós fazemos o planejamento estratégico, né? Nós temos um objetivo, uma meta e fazemos um planejamento do que nós precisamos fazer para atingir esse objetivo, essa meta. Então, nós sabemos fazer um bom planejamento estratégico, fazemos isso o tempo todo. Nós somente sistematizamos isso para que facilite. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é se autoconhecer. Então, nós precisamos focar no autoconhecimento. Quais são meus pontos fortes? Quais são as minhas fraquezas? Aquilo que eu não consigo fazer bem? Eu preciso saber exatamente aquilo que me destaca no mercado, aquilo que me destaca no meu meio, né, profissional. Também saber quais são as minhas limitações e pensar se eu quero desenvolver essas limitações ou focar naquilo que eu tenho de potencial. Hoje em dia nós temos pensado bastante nisso, né? Refletido, os pesquisadores vêm pesquisando bastante sobre o que é melhor fazer, se é melhor eu desenvolver aquilo que eu tenho de bom, né? Ou se eu preciso desenvolver aquilo que eu não tenho desenvolvido. Quando nós atingimos o momento da carreira, né, profissional, o mais interessante é a gente desenvolver aquilo que nós já somos bons. Porque é aí que nós vamos nos destacar. Mas, em alguns casos, a pessoa pode decidir também, né, fazer o desenvolvimento daqueles pontos em que ela não tem muito bem desenvolvidos. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo. Depois, nós precisamos pensar aonde eu quero chegar, né? Qual que é o meu objetivo. E aí nós precisamos utilizar algumas ferramentas para construir bons objetivos e boas metas. Então eu preciso estabelecer o que eu quero fazer, onde eu quero chegar e quando que eu vou chegar lá.
porque eu preciso estabelecer também pequenos roteiros, né? Se eu não posso fazer o meu planejamento só de longo prazo, eu preciso saber o que eu preciso alcançar em pouco tempo, num prazo menor, de 1 ano, por exemplo, o que eu vou alcançar em 3 anos, o que eu vou alcançar em 5 anos. Porque senão eu fico focando só nos 5 anos e não faço nada nunca. Então eu preciso estabelecer essas metas intermediárias para poder alcançar a minha meta final. E aí eu vou avaliar também o mercado. Eu preciso saber como que está o mercado ao meu redor, como são os meus concorrentes, os demais profissionais, né? O que eles fazem, o que eles têm de diferencial. Eu também tenho esse diferencial? Será que eu tenho um outro diferencial que eu posso me destacar? Como uma empresa faz, né? Nós vamos fazer como profissionais. Então, eu vou entender o mercado não só nesse sentido dos meus concorrentes, mas também quais são as oportunidades que eu tenho nesse mercado. Eu tenho que ampliar o meu horizonte. Às vezes eu paro e fico só olhando dentro do meu quarteirão, né? E hoje eu tenho um mundo todo para trilhar. Então eu preciso ampliar isso, conversar mais com as pessoas sobre esse mercado que eu quero atuar, sobre essa área que eu quero atuar. E aí eu vou ampliando o meu conhecimento sobre essa profissão, sobre essa carreira que eu estou escolhendo. Depois também eu preciso então focar nos meus objetivos e nas minhas metas e nos recursos que eu tenho. Porque não adianta nada eu planejar fazer um curso muito caro se eu não tenho recursos para ele. Então, como que eu vou conseguir os meus recursos, né? Como é que eu vou fazer para atingir esses objetivos? Então, eu tenho que equilibrar isso de uma forma que eu consiga realmente alcançar os objetivos. E a cada momento é importante revisitar os meus objetivos, as minhas metas, para ver se o mercado não mudou, se o mundo não mudou, né? Se os profissionais não mudaram, para que eu também não alcance uma meta depois e a gente enxergue lá na frente que essa meta não é mais adequada. Então, precisamos atualizar esse planejamento estratégico constantemente. Ele não é um documento ou um planejamento estruturado e estático. Ele é um movimento, ele é dinâmico, porque a gente precisa construir ele e reconstruir, modificar a cada momento que a gente vai vendo e percebendo, né, no mercado e nos profissionais que estão ao nosso redor, aquilo que a gente quer realmente atingir. E é interessante que no meu planejamento estratégico de carreira, eu não preciso pensar só em crescimento. Muitas vezes a pessoa acha que ela só tem que crescer na carreira. Nem sempre eu posso ter uma estratégia de desaceleração de carreira. Eu posso escolher que em um determinado momento da minha vida eu vou cuidar de um parente que está doente, ou que eu vou empreender aí numa outra atividade, vou focar na minha família. Então eu posso escolher o desaceleramento da minha carreira. Isso também é um planejamento estratégico. Muitas vezes, eu como profissional de recursos humanos, eu vejo alguns profissionais, né, fazendo um grande esforço e um grande investimento em ir para fora e fazer um intercâmbio, né? Vai para o exterior, passa por diversas dificuldades, né? Aprende muitas coisas e quando volta para o Brasil, né, fala assim, ó, agora eu vou arrumar um bom emprego, vou conseguir, né, deslanchar na minha carreira. Chega aqui e não consegue se recolocar, porque não fez o planejamento estratégico. O que acontece? Você pensou em ir para fora, mas você não pensou no momento do retorno. Você não manteve ligado no mercado do Brasil, né? Você não manteve o seu networking, você não construiu, né, o seu retorno. Você não fez esse planejamento. Então, você vai, investe, passa grandes dificuldades, porque eu já conversei com vários que passaram por isso, e na hora que você volta, você nem consegue atingir o seu objetivo inicial, que seria crescer na sua carreira. Tem pessoas que ficam desempregadas 2, 3 anos, porque elas saíram completamente do mercado. Se eu me decido também, né, pela maternidade, então eu vou fazer uma estratégia de desaceleração na carreira para ser mãe, e aí depois eu não consigo voltar mais para o mercado, porque eu só pensei na minha saída, né, para deixar a minha carreira, mas eu tenho que fazer o planejamento estratégico de retornar à minha carreira depois de um determinado período. Então, ele é importante não só no crescimento da carreira, mas na desaceleração da carreira também.
E tem uma outra estratégia que é interessante, que a gente pode fazer uma conversão. Eu posso mudar a minha carreira completamente. Eu estou numa área, estou numa determinada carreira, mas eu quero mudar. Eu decido mudar. E aí você pode fazer também um redirecionamento de carreira. O redirecionamento de carreira é quando você escolhe trocar completamente a sua carreira. Você está numa área profissional e você vai para uma área completamente diferente. É claro que você vai ter que recomeçar, mas recomeçar é sempre bom. Pode ser aos 20, aos 30, aos 50, não tem problema. Você pode recomeçar a sua vida sempre, sempre de novo. E é importante que você não deixe a sua carreira na mão das outras pessoas. Não deixe na mão da empresa, não deixe na mão do seu chefe, dos seus pais. Você é que tem que tomar as rédeas da sua carreira, você que precisa escolher o que você quer e você vai chegar lá, eu tenho certeza. Boa sorte!